Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, a maior decepção de um coração é ser traída por quem você mais confia. Na Band FM, quem ama não esquece. A gente passa a vida inteira procurando por uma história de amor, por uma paixão verdadeira. A gente passa a vida inteira em busca da felicidade, né? Mas quando você vê o seu sonho desmoronar bem diante dos seus olhos, tudo aquilo que você vivia de uma hora para outra mostra que tudo não passou de uma ilusão. Como é que faz para ter forças para sair do fundo do poço? Como recomeçar depois de se sentir tão humilhada? Bom, são coisas que ninguém pode fazer por você. Ninguém. Depois de uma grande decepção, só nos resta levantar, sacudir a poeira e tentar dar a volta por cima. Eu ainda estou tentando. Estou tentando me reerguer, tentando voltar a me amar, tentando não me culpar por tudo que eu vivi. Há algum tempo eu conheci o Rodrigo. A verdade é que eu já conhecia ele, assim de vista. A gente tinha até alguns amigos em comum e eu às vezes o via pelas baladas, os aniversários, mas a gente nunca tinha trocado nenhuma palavra. Eu sempre achei ele a coisa mais linda desse mundo. Mas eu nunca tive uma autoestima muito boa, então jamais ia pensar que ele poderia me dar bola, né? Até que um dia, num desses aniversários, ele acabou bebendo demais e as pessoas começaram a ir embora e poucos amigos ficaram até o final. Foi nesse dia que eu e o Rodrigo tivemos o nosso primeiro contato para valer. Você é meio metida, né, Mariana? O quê? Eu metida? É. Por que, Rodrigo? Você nunca falou comigo, você nem olha pra mim direito. Ai, vai, você tá bêbado, hein? Para de falar bobagem. Eu até bebi um pouco a mais, sim, mas você sabe que bêbado não mente, né? Eu tô sempre te olhando, sempre te rodeando e você nunca dá uma abertura. Você é meio metida assim. O que significava aquilo? O que ele estava dizendo? Eu nem estava acreditando que o Rodrigo estava falando comigo, imagina, não era possível. Mas ele insistia, continuava puxando assunto e eu fui dando corda, né? Bom, para resumir, nós terminamos a noite aos beijos. Gente, eu parecia uma adolescente. O Rodrigo era bonito demais, era legal demais, aquele cara que chama a atenção onde passa, sabe? Ele estava ali querendo ficar comigo. Eu nem dormi aquela noite, sabe? Só pensando nos beijos, nos abraços. Depois eu até fiquei um pouco triste porque eu achei que tudo só tinha acontecido porque ele estava bêbado, né? Só que para minha surpresa e para minha alegria, no dia seguinte ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha adorado me conhecer melhor e que queria repetir a dose. Eu tava nas nuvens, né? Claro que eu tava. De verdade, eu não lembrava de quando eu tinha, quando tinha sido a última vez que eu tinha me sentido tão feliz desse jeito. A gente passou o dia conversando por mensagem e já marcamos de sair de novo. A partir dali, foi tudo muito rápido. A gente começou a curtir muito a companhia um do outro, a ser cada vez mais próximo, sabe? A se falar todos os dias. Algumas amigas que conheciam o Rodrigo me pediam para ir com calma com ele. Elas sabiam da fama de galinha que ele tinha, eu mesma sabia, né? Só que elas também não conheciam o Rodrigo que eu estava conhecendo. Ele me falava dos sonhos dele, me mostrava que era uma pessoa sensível, que era um cara super família, que queria um dia casar, que queria ter filho, mas que antes queria conseguir terminar a faculdade. Eu passei a admirar demais o Rodrigo. E depois de um mês, ele me pediu em namoro. O que foi, Mari? Por que você tá reagindo desse jeito? Eu achei que a gente tava na mesma sintonia. Você não quer ser a minha namorada? Não, claro que não é isso, peraí.
É que foi tudo tão rápido, né? Não, Rodrigo, não me leva a mal, mas eu conheço a sua fama. Todo mundo fala de você, as pessoas ficam falando pra eu ter cuidado, é isso. Olha, Mariana, eu não nego que eu sou de sair e de ficar com várias meninas por aí, mas isso é quando eu tô solteiro, viu? Namorando, eu sou outra pessoa. Poxa, olha tudo que a gente tá vivendo. Olha aqui. Olha nos meus olhos, vai. Você não consegue ver sinceridade em mim? Não consegue? Jura? Ele tinha razão. Não existia a menor chance dele estar me enganando, não tinha porquê. Dava pra sentir que a gente estava mesmo muito apaixonado um pelo outro. Então eu fechei os olhos e me joguei nessa paixão. Me joguei de cabeça, sem medo nenhum nesse relacionamento. Era tudo tão perfeito. A minha família passou a amar o Rodrigo assim como eu. Ele virou um filhão para os meus pais. Vivia mimando a sogra, conversando com o sogro. Era tudo que eu sempre tinha sonhado nessa vida, meu Deus. Depois de alguns meses, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar o Rodrigo. Ele tinha tantos sonhos, né? Ele queria se formar. Fiz algumas contas, cortei alguns gastos e percebi que se fizesse um pouco de esforço, poderia pagar a faculdade dele. Quando eu contei toda animada a novidade para ele, ele falou que aquilo era um absurdo, que ele jamais aceitaria. Mas aí eu falei que era um empréstimo, que quando ele se formasse, arrumasse um emprego melhor, ele poderia me devolver tudo. Assim ele aceitou. E nossa, tadinho. Ele chorou tanto, sabe? Uma emoção tão profunda. Ele não parava de repetir que eu era a melhor pessoa que ele já tinha conhecido. Ver o Rodrigo voltar a estudar enchia o meu coração de orgulho, sabe? Nossa, ele era tão dedicado, ele não faltava nem um dia sequer da faculdade. E às vezes, ele até deixava de sair no final de semana para ficar estudando em casa. Eu acho que ele queria me mostrar que estava valorizando o meu esforço em pagar os estudos dele, né? Um dia eu percebi que ele estava tão nervoso, muito nervoso. Estava até meio agressivo comigo, me tratando mal. Ele não era disso. Eu perguntei muitas vezes o que estava acontecendo. Só que ele não falava, não queria falar nada. Eu conhecia o meu namorado. Ele era tão carinhoso comigo, sempre tão calmo, tranquilo. Eu sentia que ele estava com algum problema e que não queria me falar. Só me restava insistir, né? E eu insisti até que ele me contou. Sabe o que é, Mari? Eu não quero que você se preocupe. Eu tô com uns problemas assim que eu preciso resolver. É só isso, mas fica tranquila, eu vou resolver. Rodrigo, que isso? A gente tá junto, não tá? Me fala. Fala, eu quero ver se eu posso te ajudar. Imagina, você já fez muito por mim, meu amor. Pode ficar tranquila, eu vou dar um jeito. Ô, Rodrigo, eu vou ficar brava se você não se abrir comigo. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Mai, fala de uma vez. Por favor, a última coisa que eu quero é brigar com você. Sabe o que é, Mari? É o meu pai. Meu pai não tá legal, ele precisa fazer um monte de exames e para fazer em hospital público demora muito e eu simplesmente não tenho como pagar para ele fazer num laboratório particular, num hospital particular, sabe? E isso me deixa muito preocupado. Ele falou e caiu no choro. Ele começou a falar que trabalhava e não conseguia nem pagar os exames do pai. Nessa época, o Rodrigo trabalhava como motorista de aplicativo e dava muito duro mesmo. Os pais do Rodrigo eram idosos, eram doentes. Então, ele sustentava a casa sozinho. Eu via essa situação de perto, eu sabia como era difícil para o meu namorado. Eu perguntei quanto ele precisava e ele disse que era mais ou menos uns 3 mil reais. Eu queria ajudar, mas eu também não tinha aquele dinheiro todo. Fora que eu sabia que o Rodrigo também não ia aceitar, já que eu já pagava a faculdade dele, né? Mas eu não podia também deixar o meu sogro, que era um senhorzinho, ele era tão bonzinho. Eu não podia deixar ele sofrendo. Então, mesmo contra a vontade do Rodrigo, eu conversei com os meus pais, que na mesma hora, aceitaram ajudar. Como eu disse, os meus pais tinham o Rodrigo como filho, né? Eles nem perguntaram muita coisa. Simplesmente tiraram de uma reserva e deram uns 3 mil reais para o meu namorado. Rodrigo ficou super envergonhado, tadinho, mas ele prometeu que ia pagar tudo.
centavo por centavo. Agora parece que quando a maré é ruim, né, vem tudo de uma vez só. Aquela foi uma fase muito difícil para o Rodrigo. Parecia que alguém estava botando olho gordo nele, desejando mal, sei lá. Só 2 dias depois da gente emprestar o dinheiro para os exames do meu sogro, o Rodrigo bateu o carro. Pois é, ele bateu o carro que era a única fonte de renda dele. O estrago nem foi tão grande assim, mas também não tinha como ficar rodando por aí daquele jeito. Coitado do meu namorado, viu? Eu queria tirar toda aquela dor que ele estava sentindo e pegar pra mim, sabe? Não era justo com ele. Ele se sentia um fracassado, sabe? Uma pessoa que parece que nada dá certo. E mais uma vez eu resolvi ajudar. Eu ajudava não porque eu amava o Rodrigo, não era só por isso, mas por saber que ele era merecedor de tudo, por saber que era uma fase ruim, que ele precisava de apoio. Eu vendi o meu celular, que tinha sido um presente do meu pai, presente de aniversário, e eu emprestei R$700 para ele. E acabei comprando um outro celular mais baratinho. Afinal, eu fiz de todo o coração, viu? Porque não fazia sentido para mim ter um celular novinho, caro, e meu namorado tá com o carro todo quebrado sem poder trabalhar. Mas foi ali que o meu mundo começou a cair. Alguns dias depois de eu emprestar o dinheiro para o Rodrigo arrumar o carro, eu vi uma mensagem no celular dele. Uma mensagem muito estranha. Ele estava dormindo do meu lado e o celular simplesmente apitou mostrando. Era uma moça chamada Aline dizendo que tinha resolvido o problema. Que problema? O que era aquilo? Quem era a Aline? Eu tive que abrir para ver, né? Eu comecei a ler umas mensagens anteriores e quanto mais eu lia, mais o meu coração disparava. Não era possível. Eu não queria acreditar naquilo. Não podia ser, não podia ser. Mas era. Tava tudo ali. Desde o começo. A Aline era uma moça da faculdade com quem o Rodrigo tinha um caso. E, meu Deus, como eu fui idiota, como eu fui imbecil. Como é que eu pude? Sabe os R$3.000 que ele falou que precisava pro pai dele fazer exames? Pois é, era tudo mentira. Os R$3.000 eram para essa mulher fazer um aborto. Isso mesmo. Essa mulher era amante do meu namorado, e ela tinha engravidado. Ela estava grávida dele. E ele deu o dinheiro do meu pai, o dinheiro que ele tirou da nossa família, para ela tirar aquela criança. Ele me traiu. Ele engravidou outra moça e ainda tirou o dinheiro da minha família para dar para ela abortar. E eu tremia lendo aquilo, tremia. Eu chorava tanto. A minha visão começou a ficar escura. Eu comecei até a passar mal. Eu nunca na minha vida tinha sequer duvidado do Rodrigo, nunca tinha desconfiado dele. Ele demonstrava sempre tanto amor, tanto carinho por mim. Como é que alguém pode ser tão mentiroso desse jeito, tão falso? Eu olhei para ele ali dormindo do meu lado, como se nada tivesse acontecido. Enquanto tinha uma mulher tirando um filho dele, chamando uma criança de problema resolvido. Meu Deus, me deu um enjoo. Eu até tive que correr para vomitar porque não dava para aguentar. Com o celular dele, eu continuei mexendo, fuçando, porque se eu tinha descoberto aquilo, claro, tinha que achar muito mais coisas. E aquele velho ditado, né? Quem procura acha. Claro que acha. Rodrigo nunca foi quem eu pensei. Eu fui enganada durante todo esse namoro. Ele dizia que estava trabalhando, que estava na faculdade, mas sabe onde ele estava? Ele estava com outras. Por isso que ele nunca tinha dinheiro para nada. Aliás, o carro que ele bateu saindo de um motel. Ele contou isso para um amigo, por mensagem, dando risada da minha cara, risada de mim que vendi o meu celular para dar dinheiro para ele. Aquele foi sem dúvida o pior.
dia da minha vida. Eu acordei o Rodrigo e eu nem tive força para brigar. Eu só falei para ele ir embora da minha casa, embora da minha vida. Ele ainda tentou falar algumas coisas, mas eu não tinha mais nada para ouvir. A tristeza que eu senti com tudo aquilo vai demorar muito para passar. Eu não perdi só o meu amor. Eu percebi que eu nunca fui amada e que ele me humilhava de todas as formas. Eu não quero dinheiro, sabe? Eu não quero isso. Na verdade, eu não quero mais nada dele. Eu prefiro levar o prejuízo do que ter que olhar para a cara do Rodrigo de novo. Pior é ouvir de umas amigas que elas me avisaram, né? Eu acabo me sentindo culpada, muito culpada por não ter sido esperta, por não ter percebido. Eu fui tonta. Achar que um cara como ele ia ligar pra mim, não, claro que não. Só eu mesmo pra pensar um negócio desse. Talvez eu tenha até merecido, né? Vai saber. Agora o que me resta é recolher os cacos do meu coração e tentar descobrir alguma forma de recomeçar a vida, de tirar essa culpa que eu sinto, que eu nem deveria sentir, sei lá, eu tenho que retomar minha vida. Eu preciso fazer isso. Eu acho até que eu acabei escrevendo para a Band FM para ouvir umas palavras de consolo, alguns conselhos de quem já tenha, de repente, passado por uma situação assim. Olha, porque eu confesso, viu? Tá difícil. Eu nem tenho mais vontade de viver. Quem ama não esquece. Band FM.